Recentemente, eu assisti um vídeo de um rapaz que é tido como crítico musical, chamado Regis Tadeu. Ele é conhecido assim por umas opiniões bem fortes, aquelas coisas bem chamativas, bem de espetáculo, digamos assim. E ele fez um vídeo dando a sua opinião sobre o gênero pisadinha, né? Aí, embora ele tenha umas opiniões bem fortes que chamam bastante atenção assim, e controvérsias também, eu achei o vídeo bastante interessante e tem muitas coisas que ele aborda que valem a pena fazer uma reflexão, né? Ele começa logo no início do vídeo já falando que a pisadinha é mais um câncer musical que assola a música popularesca brasileira. E todas essas afirmações cheias de juízos, né? Ele sempre fala muito mal de vários gêneros, fala mal do K-pop, fala mal de pisadinha, fala de um bocado de coisa. E isso me lembra muito uma situação que a gente encara ano após ano no São João, lá da minha cidade, né, que é Senhor do Bonfim. É uma cidade que é conhecida como a capital baiana do forró. Tem muitas pessoas que são tradicionalistas e vivem com aquelas discussões a respeito de o forró tradicional era um forró de verdade, é muito diferente de hoje isso que tem aí, que esse pessoal mais jovem faz, isso aí não é forró. Tudo isso vale a pena a gente refletir o que é que aconteceu realmente com o forró ou com diversas manifestações musicais que já existiram e existem, e a gente nota uma certa repetição desse comportamento, né? Como é que o Regis Tadeu fala a respeito da pisadinha e a respeito de outros artistas de forró que já existiram, né? Ele cita dessa forma, abre aspas: pisadinha é uma ofensa imperdoável a quem viveu e a quem curtiu a época do verdadeiro forró. Tinha nomes incríveis como Jackson do Pandeiro, Marinês, Trio Nordestino, Dominguinhos e, claro, Luiz Gonzaga. Vale a pena prestar atenção que no seu próprio vídeo tem vários discos atrás dele e tem um disco, né, provavelmente um vinil bem grande do Luiz Gonzaga até. Isso chama bastante atenção, porque ele é um cara que é mais conhecido por defender o rock, por exaltar, né, o rock, e ele ter esse ponto de vista, né, de valorização da música antiga do Nordeste, por falar bem de Luiz Gonzaga, falar bem de Marinês, falar bem do trio nordestino, tudo isso eu acho que chama bastante atenção. Agora a gente não pode dizer que ele é inocente ou falta conhecimento, até porque eu vejo que dessa forma estaria sendo arrogante da minha parte. Mas acho que essa situação e principalmente o ponto de vista dele e essas falas merecem sim uma certa reflexão. Isso porque eu lembro que em uma determinada aula do mestrado, teve um colega que falou uma frase que aquilo ali só veio fazer sentido para mim já depois de um certo tempo, né? Eu não consegui compreender aquela frase na hora, mas aquilo ficou matutando em minha mente e depois, ao me deparar com outras situações, eu vi que aquilo ali começou a fazer sentido para mim. Qual era a frase? Ele disse que o tempo torna puro aquilo que não era puro no seu tempo. Ou seja, tem coisas, né, se a gente for analisar do ponto de vista musical, tem coisas que no seu tempo não eram tidas como puras, mas após um certo tempo aquilo ali passa a ser considerado. E eu digo isso porque hoje em dia é muito chique você falar sobre Baião, você falar sobre Luiz Gonzaga, mas nem sempre foi assim. Eu vejo que eu gosto muito dessa área de banda de música. Se a pessoa vai escrever, compor uma música, fazer um arranjo de um baião, de uma música do Luiz Gonzaga, é muito chique hoje em dia você fazer isso, né? Hoje em dia é chique você analisar as músicas do Luiz Gonzaga, é chique você dizer que gosta, é chique você escutar, mas nem sempre foi assim. Eu digo isso pelo exemplo da minha própria cidade, porque lá em Senhor do Bonfim teve um maestro que foi bastante famoso, tem
muitas peças dele que ficaram famosas até a nível nacional. Ele chamava Ceciliano Carvalho. Esse Ceciliano de Carvalho, ele nasceu em 1882 e faleceu em 1950, ou seja, ele viveu grande parte de sua vida naquele período do início do século passado. Lá, essa foi uma época em que as bandas de música elas eram um dos principais meios de entretenimento das populações de todas as cidades brasileiras, né, de uma maneira geral. Ainda não existia rádio, era o surgimento do rádio, a TV ainda não tinha essa proporção que tem hoje ou que já teve, muito menos essas questões de internet e de outras possibilidades de entretenimento, né? Então, o Ceciliano de Carvalho, ele era um regente, multi-instrumentista, e na época dele, o que existiam eram as bandas de música que tocavam principalmente nas praças, e existia uma tradição muito forte de tocar música europeia ou adaptações de músicas de orquestra para a banda de música. E esse era o repertório tradicional lá, em uma cidade que você vê no interior da Bahia, a 370 quilômetros de Salvador, tinha essa tradição de ter músicas de orquestra, né, sendo arranjadas para a banda. É tanto que existe um livro que foi escrito por um filho de Ceciliano de Carvalho chamado Omar Carvalho. Esse livro é uma biografia do seu pai, né, do seu pai Ceciliano, e que tem um dos trechos do livro que chama muita atenção porque ele retrata bem essa fase do início do século passado, lá na cidade de Senhor do Bonfim, em que tinha a existência, o repertório lá utilizado era esse repertório tido como erudito, tido como tradicional, em contraste com o que acontecia já nesse ano, provavelmente de 59, né, que é quando o livro foi escrito. Em um dos trechos do livro, o seu filho Omar Carvalho traz a seguinte informação. Ceciliano preparara a União e Recreio de tal maneira, União e Recreio era a banda que Ceciliano regia, de tal maneira que levara para o teatro da luta musical 40 peças de cor, decoradas, né? Na sua maioria, harmonias como o Rigoletto, a Aida, provavelmente a Aida de Verdi, o Guarani, né, que é uma peça de Carlos Gomes, Barbeiro de Sevilha, que é de Rossini, todas essas são peças para orquestra, em que uma banda de música, né, uma filarmônica, tocava no interior da Bahia. E chama muita atenção esse trecho que vem em seguida. Geração feliz a daquela época, que não teve a desventura de ouvir a mais sublime das manifestações da alma humana, desgraçadamente prostituída por essas aberrações do samba e do baião e toda essa imundície musical dos nossos dias. Pobre geração esta nossa. Ou seja, o que hoje a gente tem como muito chique, como muito erudito, pessoa venerar o samba, venerar o baião, num recorte de 1959, um autor da época estava considerando que quem escutava aquilo era estava praticando uma manifestação musical desgraçadamente prostituída por essas aberrações, que são o samba e o baião. Quem hoje, em 2021, ousaria dizer que o samba e o baião são prostituições musicais, né? Muito dificilmente. Ainda mais dizer que é uma imundície musical. Será que isso não parece com essas frases que a gente ouve, então, do Regis Tadeu e de todas as outras pessoas que, no seu tempo, analisam músicas de um tempo passado com relação àquilo que acontece? Né? Isso eu acho muito interessante. E somando-se a essa questão do livro do Omar Carvalho, teve também uma tese de doutorado que foi escrita por Jean Henrique Costa, em 2012, que foi uma tese de doutorado produzida na UFRN, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele fez um trabalho a respeito do forró eletrônico, e em um certo momento do trabalho, ele conta a história do baião e da música do Luiz Gonzaga.
E ele mostra que, ao contrário do que acontece hoje, em que essas músicas são veneradas, no passado mais distante, essa situação era bem diferente. Ele tem um trecho que fala a respeito das músicas de duplo sentido, né, que eram presentes na obra de Luiz Gonzaga, e ele cita uma das músicas que eram daquele tempo, né, ele traz um trecho que é dessa forma. As letras de duplo sentido estavam muito presentes, às vezes bem-humoradas, às vezes não. Tome-se o exemplo da música Peba na Pimenta, em disco de Marinês, que causou grande polêmica na época por causa de sua dupla acepção. Hoje é muito comum essa questão das músicas de duplo sentido. Hoje até já algumas nem são de duplo sentido, né? Algumas já tratam diretamente sobre temas que são que tratam que tem conotação sexual, né? Mas esse tema ele já existia muito antes das músicas que existem atualmente, né? E a questão de coisas que se repetem, até os críticos que fazem juízo de valor a respeito de manifestações musicais existiam também desde antes, não é uma coisa recente. Em uma fala, o Jean Henrique ele traz na sua tese um trecho de uma fala do próprio Luiz Gonzaga, quando ele cita um acontecimento com Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante, acredito eu, que é um apresentador que ele até citado uma música do Raul Seixas também, né? Tem um trecho de uma música do Raul Seixas que fala em Flávio Cavalcante. E ele cita a fala do Luiz Gonzaga da seguinte forma. Ele diz: na época já se discutia o caráter polêmico das músicas de Gonzaga. E abre aspas para o próprio Luiz Gonzaga. Flávio Cavalcante quebrou um disco meu em público por achar que uma música minha, Siri jogando bola, era indecente. O Flávio disse que minhas músicas e de meus parceiros eram bestas, indecentes e grosseiras. Ou seja, da mesma forma que as pessoas falam que hoje o forró que existe atualmente é um câncer, é uma manifestação besta, uma manifestação boba, e glorifica o que o Luiz Gonzaga fazia, na época do Luiz Gonzaga também tinha gente que falava que as músicas eram bestas, indecentes e grosseiras. Ou seja, aquela frase que eu ouvi na época do mestrado de um dos colegas, de que o tempo torna puro aquilo que não era puro em seu tempo, eu acredito que faz bastante sentido. Então, eu constato, a partir dessas informações, que tudo, principalmente em música, sempre vai ser relativo. Todas as coisas no mundo musical, elas sempre vão depender do ponto de vista de quem e quando observa, né? Porque você vê a mesma manifestação musical no seu tempo, geralmente ela pode não ser considerada pura e com o passar do tempo aquilo ali vão surgindo outras coisas, né? E quem escutava aquela coisa em um outro espaço temporal já começa a escutar com outros ouvidos, digamos assim, e sempre vai fazer análises diferentes de quem fazia na sua época, né? Sempre vai tender a olhar as coisas do passado com uma benevolência, não sei, com uma compreensão, digamos assim, maior do que quem analisa uma manifestação, seja musical, seja de algum outro tipo artístico, no seu momento.